Boa noite, Boa né? noite. Tudo bem? Tudo É um ótimo. prazer estar Vamos participando aqui da servir. live com você. Vamos começar pelo começo? Me Vamos lá. explica aí brevemente o que você faz na Kimatic para as pessoas se situarem com quem que nós vamos conversar hoje. Então, eu sou um engenheiro químico e eu trabalho na Kimatic há quase 20 anos, né? No desenvolvimento de produtos e na assistência técnica a clientes. E a Kimatic, né, é uma empresa, é uma indústria química nacional que já atua no mercado há mais de 40 anos, né, fornecendo soluções químicas para operação e manutenção industrial. E dentro dessa área, né, de energia solar, né, que vai ser o foco hoje do nosso assunto, a gente é associado, né, da Abis Solar, justamente para poder participar melhor desse mercado. Ótimo. Então, assim, ó, pessoal, estamos falando com quem sabe sobre o produto. Não percam tempo, perguntem tudo, que agora é a hora. E falando sobre galvanização a frio, tem muita gente que sabe o que é, mas não conhece de fato. Então vamos começar com a parte básica. O que é a galvanização a frio? A gente sabe que quando a gente compra estrutura metálica para fazer as nossas usinas, elas já vêm com uma corzinha de alumínio ali com a galvanização a fogo. E onde entra a galvanização a frio? Qual é essa diferença? Então, a galvanização a quente, né, é feita com zinco metálico. A gente pega, né, um banho de zinco derretido, mergulha a peça dentro e aí se forma uma camada de zinco sobre a superfície. Para esse zinco metálico, dá a proteção ao ferro da superfície. A galvanização a frio funciona da mesma forma, só que em vez de você mergulhar a peça num banho derretido de zinco, você tem um composto que é rico em zinco metálico. E quando você aplica, esse zinco vai depositar na superfície, dando a mesma proteção que o zinco da galvanização a quente dá para a peça. Então é fazer a mesma proteção, só que em casa, basicamente, né? Exatamente. Você não tem que mandar a peça para um local que tem toda a estrutura para derreter esse metal e fazer a galvanização a quente. Você pode você mesmo fazer pintando a peça com esse composto rico em zinco. Tá. Mas como que eu sei que aquele lugar precisaria de uma galvanização a frio, sendo que eu compro a peça pronta? Então, quais seriam os locais que eu tenho que abrir o olho de que, ó, aqui eu tenho que fazer alguma coisa? Então, porque você compra a peça galvanizada quente, mas na montagem, na estrutura, no campo, você vai cortar, você vai furar, você vai soldar, e aí você vai perder aquela camada de zinco protetora. Então, você usa a galvanização a tinta para fazer a restauração da galvanização onde ela foi perdida. Ou depois de um certo tempo, que mesmo a peça sendo galvanizada a quente, você começou a ter desgaste, deterioração, você vai lá sem precisar desmontar a peça, mandar para fazer uma galvanização fora quente, e você faz lá o retoque onde é preciso, com o seu composto rico em zinco, e você vai voltar à proteção galvânica, né, que a galvanização a quente e a galvanização a frio dão para a peça, para a superfície. Tá, Okay? deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando de zinco, né? Que é um componente diferente do que tem numa tinta comum. Isso. Por que o zinco é tão importante? Então, porque o ferro, se ele entrar em contato com oxigênio, que pode ser do ar, pode ser da umidade, pode ser da água, ele vai reagir com esse oxigênio, formando o óxido de zinco, que é a ferrugem. E por que a gente não quer ferrugem na superfície? Porque a ferrugem ela vai se soltando da superfície e deteriorando o material. Você vai perdendo camada, perdendo superfície, até dar uma falha estrutural, pode até a estrutura se deteriorar completamente e quebrar, né? Então, você não quer que aconteça isso. Então, como você evita, então, que o ferro se oxide? Você faz uma barreira, né, um bloqueio entre o ferro e o oxigênio. Você pode fazer isso com uma tinta.
Mas aí você vai ter uma proteção porque você não está deixando o ferro entrar em contato com o oxigênio. No caso, quando você coloca essa camada de zinco, além dessa proteção por barreira, você vai ter o que a gente chama de proteção galvânica. Essa proteção galvânica que o zinco dá para o ferro é uma proteção eletrônica. Ele entra nos poros ali do ferro, né? E ele se oxida preferencialmente em vez do ferro, liberando elétrons para a superfície. E como o ferro, para oxidar, precisa perder elétrons, se a superfície está rica em elétrons, ele não vai conseguir se oxidar, porque ele não vai conseguir perder elétrons. Então, é uma proteção muito mais eficiente e muito mais abrangente, de muito mais longo tempo, do que simplesmente pintar com uma tinta. Né? Por isso que nessas estruturas que você realmente precisa de uma proteção mais longa, de mais longo prazo, você usa a galvanização, ou a quente ou a frio, para dar realmente essa proteção extra, que é a proteção galvânica, além da proteção por barreira. Entendi. Vou fazer uma associação aqui, bem diferente, que é para ver se a gente entendeu e também ficar claro para todo mundo, tá? É como se a peça, vamos pensar que a peça é meu braço, tá? E eu cortei meu braço, arranhou lá a peça, cortei meu braço. Então aqui está exposto, né? A tinta, ela seria um band-aid. Exatamente. E a galvanização a frio, ela vai ser o mertiolate, de fato, que eu vou botar lá e vai ajudar com a cicatrização do meu braço. Uma bela analogia, isso mesmo. Tá então, bom? Ela vai dar uma proteção muito maior do que só você colocar aquela bandagem, né? Vai continuar tendo problema por baixo, né? Exatamente. Tá. E aí, a galvanização, ela tem um processo rápido dessa aderência na peça e evitar que essa corrosão se alastre, pensando nessa associação que eu fiz? Então, na galvanização a quente, essa fusão eletroquímica que a gente chama é instantânea, porque você está numa temperatura de 450, 500 graus, que é a temperatura do banho de zinco. Na galvanização a frio, como é uma pintura, existe um período um pouco maior para que ocorra essa fusão eletroquímica. Mas, como é uma tinta, você pintou, depois, no dia seguinte, você já pode usar a peça. Ela já não vai sofrer problema com intemperismo, com corrosão. A única coisa que você tem que tomar cuidado é não ter muita abrasão com a peça. Porque como ainda não ocorreu essa fusão eletroquímica completa entre o zinco e o ferro, que demora de 10 a 14 dias, se você tiver a abrasão, o zinco pode sair da superfície, prejudicando a proteção. Mas você fez a pintura, né, você já pode montar a sua peça, colocar no intemperismo, que já vai estar dando a proteção anticorrosiva que o produto dá para a superfície. Quando tu fala sobre não ter abrasão, vou trazer para uma realidade na prática, tá? Seria não transportar essa peça recém-pintada para daí fazer uma montagem, não roçar uma na outra, não colocar um parafuso. O que é essa abrasão que não pode ter nesse local que foi pintado? Se você pintou por cima, a tinta que você pintou por cima já vai proteger da abrasão. Agora, se você só está realmente usando a galvanização e aí você arrasta ou você esfrega, aí você pode perder naquele local. Aí quando você montou, você tem que fazer um reparo só naquele local onde teve realmente o arraste, que pode ter tirado o zinco ali da superfície. Tá bom? Tá, entendi. Então, o aparafusamento de ali naquele local que eu fiz a pintura, daria essa abrasão ou não? Não ficou claro. Então, se você furou, você vai colocar o parafuso, primeiro você passa o produto, a gente tem em aerosol justamente para fazer esses reparos, e aí você pode parafusar sem problema, não vai ter problema, tá bom? Tá. Você cortou, você serrou, você soldou, né? Você aplica o produto, quando você removeu aquela camada, por qualquer motivo de
de manutenção ou de montagem de estrutura, e aí você aplica o produto em loco justamente para não ter problema. Isso acontece até na galvanização a quente. Até a galvanização a quente. Se você arrastar para cá, para lá e tiver muito atrito, vai tirar o zinco. E se tirar o zinco, perde a proteção. Tá ok? Então você tem que garantir que fique aquela camada de zinco para dar realmente a proteção galvânica. Falou solda. Uhum. A solda, a solda pintam uma tinta metálica comum, aonde foi feita a solda para proteção. Então, nesse local onde foi feita a solda, deveria ter uma proteção galvânica e não uma tinta comum. Sim, porque se você porque a solda você está aplicando um material diferente na superfície. Tá. E esse material diferente, ele vai fazer o efeito contrário, ele vai provocar corrosão galvânica. Por isso que sempre que você faz uma solda, se você reparar, se você não proteger, em volta da solda enferruja. Por quê? Porque aí a solda está fazendo o efeito contrário, está removendo elétron do ferro e provocando corrosão. Então, se você pegar o nosso produto em spray, você terminou de fazer o cordão de solda, você aplica ao longo do cordão, você neutraliza essa corrosão galvânica. E aí você realmente vai ter uma proteção muito maior contra a corrosão num cordão de solda. É uma das grandes aplicações do nosso produto em aerosol. É proteger cordão de solda em superfície galvanizada ou até não galvanizada também, né? Porque também se você fizer a solda em qualquer lugar, dá para realmente problema de corrosão. E aí, teve até uma pergunta aqui que veio e já era uma dúvida minha, por isso que eu estou olhando para o lado que eu tenho umas dúvidas que eu anotei para ti, tá, Pacheco? Tá. Quanto tempo dura essa galvanização? Então, se você fizer a aplicação de 2 demãos na nossa tinta, na tinta líquida, ou 3 demãos da tinta em spray, você vai conseguir uma proteção, uma camada de 70 microns de zinco, ou de tinta ali com zinco na superfície. Essa camada de proteção passa num teste de câmara de névoa salina, que a gente tem aqui na Climatic, que é uma câmara que cria um ambiente como se fosse no alto mar ou no litoral. Tem alta concentração de sal, alta umidade, alta temperatura. Então, um corpo de prova protegido, né, com a galvanização a frio, 2 demãos, passa 1.200 horas na câmara de salt spray. Isso corresponde mais ou menos a 5 anos de proteção sem corrosão, se a estrutura estiver no alto mar, como numa plataforma offshore, ou se estiver no litoral, na beira-mar. Se estiver no interior, pode chegar tranquilamente a 10 anos sem dar corrosão. Olha e qual a grande vantagem da galvanização a frio, né? Se mesmo depois de 5 ou 10 anos aparecer algum ponto de corrosão, né, porque houve uma falha ali localizada do zinco, você pode retocar ali com a tinta, com a galvanização, que você faz como se fosse tinta. Você simplesmente lixa aquela parte onde deu a corrosão, pinta, e você vai ter proteção por muito mais tempo ainda. Uma grande preocupação que eu tenho aqui no Rio Grande do Sul é quanto ao frio, né? Temperaturas. Então, a gente tem extremos de temperaturas muito grandes. Assim como tem temperaturas muito próximas a zero, tem vezes que baixam de zero as temperaturas no inverno. No verão, elas chegam lá a 35 graus. Hoje, por exemplo, foi a 32 graus aqui em Santa Maria. Como é que se comporta esse material? Essa galvanização, ela tende essa amplitude térmica ou não? Sim, ela funciona muito bem, desde menos 50 graus centígrados até 150 graus centígrados. Quer dizer, então ela vai resistir até uma temperatura dentro de uma câmara frigorífica, né, que é menos 30, menos 40, até menos 50, até alguma coisa exposta a um sol lá do Nordeste, que pode chegar a 60 graus, porque até 150 graus ela resiste muito bem, sem descascar, sem deteriorar, sem acontecer nada com a galvanização a frio. Tempo de cura que varia quando está mais frio,
do que quando está mais quente, né? Se você tiver, por exemplo, a 0 graus, né, a secagem dela é rápida. O tempo de secagem ao toque para que você possa, né, manusear é 15 minutos a 30 minutos, ela já está seca ao toque. Uhum. Para você fazer uma segunda demão, convém você esperar umas 4 horas. Né? A gente recomenda esperar 4 horas. E se vai fazer uma tinta de acabamento por cima da galvanização, o que não é preciso. Ela por si só já dá a proteção necessária. Mas às vezes, por causa de você quer uma cor diferente, você quer aplicar uma tinta de acabamento, 12 horas depois da segunda demão, você já pode aplicar essa tinta de acabamento sem problema. E a peça está liberada para ser montada, para ser usada. Um outro produto que a gente tem também, que ainda não falei, a gente tem o CRZ, que é o composto rico em zinco, né? E tem o Galvalum. Por que a gente tem o Galvalum? O Galvalum também é um composto rico em zinco. Só que ele tem um pigmento de alumínio que para ter uma cor mais parecida com a da galvanização a quente. Então, se você vai fazer uma manutenção na galvanização a quente e não vai usar tinta nenhuma por cima, então vale a pena você usar o Galvalum, porque aí o aspecto do acabamento, da manutenção, vai ficar muito parecido com a da galvanização a quente, porque eles têm a mesma cor. E a proteção galvânica que os dois dão é a mesma. Como é que aplica então, Pacheco? Chegamos na hora de aplicar a galvanização a frio. Tenho a minha peça lá furada, exposta. Aqui vamos dar os dois extremos, tá? Aqui no Rio Grande do Sul é muito úmido no inverno e litoral também tem muita umidade. E aí a gente vai para regiões mais secas. Eu quero que a gente faça esses dois comparativos. O que eu tenho que fazer de cuidado para preparar essa peça para não estar gastando material à toa e, de fato, ter a proteção? Bom, duas coisas são fundamentais. O primeiro é a preparação da superfície. Né? Como a gente disse, né, que para que tenha proteção galvânica, você não pode ter nada entre a superfície e o zinco da tinta, então você tem que primeiro preparar muito bem a superfície. Como você vai preparar? Removendo toda a corrosão, resto de tinta, oleosidade, sujeira, qualquer detrito que tem em cima da superfície, que vai impedir esse contato zinco-ferro para dar proteção galvânica. Uma outra coisa outra coisa que também é importante, se for possível, criar uma rugosidade na superfície, com uma lixa ou com algum mandril, né, ou jateamento, se for possível, porque na rugosidade que o zinco vai penetrar na porosidade, vai melhorar a adesão e vai ser mais difícil aquela remoção por atrito. Então, isso também é importante. Depois, outra coisa que é muito importante, como são compostos ricos em zinco, que tem alto conteúdo de zinco na composição, o zinco é um pó pesado. Então, durante o armazenamento, ele vai para o fundo das latas, tanto do aerosol quanto da lata da tinta líquida. Então, é muito importante uma excelente homogeneização, né, para que realmente esse zinco que está no fundo depositado, ele se homogeneize, né, e fique uniformemente e você aplique composição na superfície como um todo. A tinta, essa aplicação, ela tem que ser uma camada grossa, fina, tem que ser no mesmo sentido, 2 sentidos. Como é que a gente vai passar na peça? Vai aplicar como se fosse uma tinta, né? Você vai aplicar num sentido, depois cruzando, né? E espalhando o máximo que você conseguir com o pincel ou com o rolo de pintura. Também dá para aplicar com pistola de pintura. É claro que aí para aplicar com pistola de pintura, que dá um acabamento melhor do que aplicar com pincel, né, o rolo, aí você vai ter que fazer uma certa diluição. Aí a gente recomenda até uns 30% de diluição com um solvente. E não pode ser qualquer solvente. A Kimatic tem um facilitador de aplicações, que é um solvente totalmente compatível, tanto com o CRZ como com o Galvalum, que aí você faz a diluição para acertar a viscosidade para poder aplicar com a pistola. E aí, quando você também fez essa diluição, é recomendado 3 demãos em vez de 2 demãos, para garantir o mínimo de 70 microns de espessura.
Tá. ok? Então, mas você pode... O cenário de obra que vai ser aplicado da lata direto na peça mesmo. Mas na maioria dos casos ou você faz uma manutenção numa solda ou num furo, vai ser com aerosol, né? Se você já tem uma quantidade maior de manutenção numa usina muito grande, que o aerosol acaba não sendo contraproducente, aí você vai pegar a tinta na latinha, homogeneizar e vai pintando, né? Passou uma demão, secou, dali 4 horas passa a segunda demão e está pronto. Ok? Entendi. Sem problema nenhum. Então, quando vai fazer essa manutenção, passa a primeira demão, depois volta e passa a segunda. Exato. É isso aí. Dá um intervalo de almoço aí na galera. Isso. Para a galera descansar, depois volta. Umas 4 horas entre uma demão e outra. Tá, existe umas 4 horas. Tempo de 4 horas. Para uma pessoa que está aqui no Rio Grande do Sul, então, numa região muito úmida ou no litoral e uma região muito seca? Onde está úmido e frio, que são as 4 horas. Se você está numa região mais quente, seca, você pode, depois de 1 hora, já pintar a segunda demão, que vai estar totalmente seco, sem solvente. Porque essa secagem é só para evaporação do solvente, né? Para realmente formar a película, né? E você garantir que você não está aplicando a segunda e ainda tem solvente por baixo que pode ficar preso ali, né? Entendeu? Entendi. Então, esse que é o objetivo desse tempo. E isso tem a ver com umidade e temperatura, realmente. Quando está mais frio e mais úmido, você deixa mais tempo. Quando está mais seco e temperatura mais alta, você pode ir mais rápido, sem problema. E aí, mais 4 horas da segunda demão para poder, de fato, fechar o parafuso e encerrar com aquela instalação. Exatamente. O ideal, por isso que a gente fala o tempo máximo, nas 4 horas, entre as demãos, né? E se for pintar com tinta de acabamento, o ideal, faz a galvanização hoje e pinta amanhã a primeira demão, amanhã da tinta de acabamento, e a segunda, o tempo que o fabricante da tinta de acabamento dizer que tem que ser entre as demãos, tá ok? Eu tenho um compilado de perguntas aqui, vamos abrir para as perguntas. Existe alguma tinta específica que possamos pintar a estrutura? Um bom esmalte sintético, um bom tinta epóxi, uma tinta de poliuretano são ideais à base de solvente. A gente não recomenda usar nenhuma tinta que seja base água ou que tenha água na composição. Mais uma pergunta. E em relação à umidade, por exemplo, uma trava de futebol que fica em contato com o chão? Não tem problema. Depois que ocorreu a cura galvânica, você pode até usar o produto dentro da água, que ela não vai sair mais, até dentro da água do mar. Até a água do mar não vai remover o produto. E a umidade, você pode usar as peças enterradas, mesmo as estruturas, às vezes, das usinas solares, que são enterradas, às vezes até na terra, não tem problema de degradação. Também tem essa proteção dessa umidade, justamente, se for só proteção por barreira com tinta, rapidamente vai se deteriorar. Mas com a proteção galvânica do zinco, não acontece essa deterioração. Mais uma pergunta. Para a limpeza da peça, pode usar o Kimox? Pode. Então, se você não pode jatear ou lixar, porque é questões de segurança, porque às vezes você está numa área classificada, que não pode ter faísca. Então, um produto que você pode usar, um produto químico, que você faz uma decapagem, é o Kimox, que ele faz uma decapagem, ou seja, ele remove a ferrugem e ele fosfatiza a superfície. Ele cria uma camada de fosfato de ferro. Então, o fosfato de ferro, ele se liga ao zinco, então fica fosfato de ferro e zinco, e o elétron consegue passar do zinco para o ferro através do fosfato, porque o fosfato é condutor de eletricidade. Agora, você não pode, por exemplo, aplicar a galvanização em cima de zarcão. Aí não dá certo, porque aí vai impedir a passagem da corrente elétrica. Também não adianta você aplicar um fundo e depois aplicar a galvanização por cima. Aquilo que eu falei, tem que ter o contato direto do ferro com o zinco.
A única exceção é a fosfatização. A fosfatização pode, porque ela é condutora de eletricidade e permite passar o elétron do zinco para o ferro. Então, Entendi. preparar com Quimox pode, e depois aplicar a galvanização por cima, e não tem problema. Já vou lá na outra pergunta, que é assim, pronto, tô na usina, tô fazendo a inspeção e encontrei um ponto de corrosão. Uhum. Segue o mesmo procedimento. Limpa. Lixa aquela área só onde está enferrujado, desengraxa, né? Se quiser, a Quimatic tem um excelente desengraxante para tirar gordura, detrito, sujeira, que é o Quimatic Dissolve. Uhum. Tirou, lavou, secou, passou a galvanização, vai estar protegido. Ela vai aderir e formar aquela estrutura com o resto que está protegido, que está galvanizado, sem nenhum problema. Essa é uma das grandes vantagens da galvanização a frio, né? Você consegue fazer esses reparos em locais onde teve algum problema de corrosão, né, e de oxidação, ok? Legal, legal. Tá. Ó, eu abri aqui, ó, tá usadinho. E aí, a minha pergunta é o seguinte, inclusive o cheiro é forte, tá, pessoal? Tem que pensar nos EPIs aí na hora de usar. Sim, sim. Usei. Como é que fecha, como é que guarda para eu não perder esse material após uma usada numa usina, num ponto localizado? Tem algum cuidado especial? Sim. Você tem que inverter o tubo de ponta cabeça, porque aí você vai estar só com a parte do propelente, o gás em cima, o gás liquefeito. E aí você aciona a válvula algumas vezes até você ver que sai transparente, porque aí você limpou toda a tinta do pescante, e aí não vai, e da válvula, e aí não vai entupir. Se você usou e não fez isso, a tinta vai endurecer no pescante e na válvula, depois você vai usar de novo, está entupido, não sai. Entendeu? Não vai sair. Então, ao fazer isso, você virar de ponta cabeça, né, e aplicar umas 2, 3 esguichadas, né, com a lata de ponta cabeça, só vai o propelente, que é um gás liquefeito. Né? Ele vai, limpa o pescante, limpa a válvula. Quando você viu que bateu na parede, está limpo, aí você não vai perder mais a sua lata. Tá ok? Ótimo. Tá. E na líquida? O líquido não precisa fazer nada. Você terminou de usar, é só deixar bem fechadinho para não polimerizar na superfície, né? Por causa de secagem com o ar ambiente, né? Ele tem um antipele, né, na formulação para prevenir essa formação de pele na superfície. Mas mesmo assim, se você deixar a lata aberta, vai começar a evaporar o solvente, vai polimerizar e vai formar um filme ali que pode estragar, né? Então, é importante, terminou de usar, a embalagem tem que ficar hermeticamente fechada. Limpar a borda para fechar bem, deixar a embalagem hermeticamente fechada. Tá ok? Muito bem. Agradeço. Palmas. E Excelente a gente papo, Pacheco. tá, então. E a gente está aí à disposição, qualquer outra dúvida, qualquer outro questionamento que tiver, que de repente não deu para ver agora, ou as pessoas perguntem depois, se você quiser mandar por e-mail para a gente ou por WhatsApp, a gente vai ter o maior prazer de responder e esclarecer. Ótimo. E eu incentivo todo mundo que quiser fazer realmente os cursos, né, os treinamentos que vai ser bem enriquecedor, tá bom? Como é que faz para comprar agora? Tem ali uma pergunta. Então, a Quimatic só vende através de distribuidores. E tem distribuidores no Brasil todo, do norte ao sul do país, em todos os estados a gente tem distribuidores. Então, entrando em contato ou através do nosso site, ou através do nosso saque, dizendo de onde a pessoa é, a gente vai dizer qual é o distribuidor mais perto onde a pessoa pode estar comprando os nossos produtos. Ok? Muito bem. Ou, né, numa loja, às vezes até numa loja de materiais de construção, lojas de tinta. Sim, sim. Tem alguns produtos que você pode até encontrar num home center, exatamente. Pode ser sim, ou em alguma loja de tinta. Pede pela Ok. Quimatic. Não sei se tá, Isso, procura no site, para o site Quimatic. Pode procurar por Quimatic, tá ok? Muito obrigada, então, pessoal. A gente Obrigada agradece. pelas perguntas. Muito obrigada de novo, Pacheco, pelo teu tempo, por ter esclarecido todas essas
a live vai ficar salva, então compartilhem com todas as pessoas que precisam aprender sobre galvanização e vamos garantir que as nossas usinas não tenham corrosão e estejam muito bem aplicadas e protegidas, tá bem? Com Ótima certeza. noite a todos. Fiquem todos Para você muito também, para vocês também. Obrigado a todos que assistiram aí e participaram, ok?